Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "A paz esteja convosco. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede a minha mão, sou eu. Vede meus pés, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muitos alegres e surpresos. Então Jesus disse-lhes: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a bênção de nós estarmos nessa oitava de Páscoa e de acompanharmos o Cristo ressuscitado agindo na vida da sua igreja, agindo na vida dos primeiros cristãos e dos apóstolos, e percebermos que aqueles homens simples e letrados, como eram os apóstolos, principalmente Pedro, um pescador, e o vemos agindo no poder do Espírito Santo, é o que nós estamos acompanhando também nessa semana, o livro dos Atos dos Apóstolos, ou alguns gostam de dizer, dos Atos de Pedro e Paulo. E ontem, a primeira leitura mencionava para nós exatamente de um homem à porta do templo, que mendigava, era um paralítico, e que viram Pedro e João subindo ao templo, era às 3 da tarde, para a oração. Ele estende a mão esperando receber alguma moeda, algo material de Pedro e João, e Pedro disse: "Olha para nós, veja bem, somos pessoas tão simples." E no poder do Espírito Santo, agindo no Espírito, Pedro disse: "Olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te daremos agora. Em nome de Jesus Cristo,
levanta-te e anda. E aquele homem que escutou aquela palavra de ordem de Pedro, se levantou, pôs-se a andar. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, observando a primeira leitura de ontem, que hoje continua essa leitura, nós só conseguimos experimentar as graças do ressuscitado nas nossas vidas, na nossa história, na sociedade, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios do seu poder. Daí nós compreenderemos do que a maior necessidade que o mundo tem não é de ouro, não é de prata, não são só simplesmente das coisas materiais. São Pedro está dizendo daquilo que nós necessitamos e daquilo que, entre aspas, nós precisamos possuir. Jesus Cristo, Ele é a maior riqueza, Ele é o tesouro. Se nós o possuímos, nós possuímos tudo. E aquela frase que diz, quem tem Jesus tem tudo, é verdade. O contrário também é muito verdadeiro. Se nós não o temos, se nós não o possuímos, nós somos as pessoas mais pobres da face desta terra. Que tenhamos Jesus Cristo, que o tenhamos na nossa vida, que o tenhamos na nossa família, que o levemos a essa sociedade que carece da presença de Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo leva a esperança àqueles que perderam a esperança. Quem tem Jesus Cristo está embriagado de uma profunda confiança, então testemunha a confiança neste mundo. Quem tem Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, possui uma verdadeira alegria que não passa. Porque o Espírito Santo, que age constantemente em nós, nos leva ao encontro com o ressuscitado e a experimentá-lo todos os dias e com isso possuir uma verdadeira alegria. Torno a dizer, como nós experimentamos e continuaremos a experimentar o Cristo ressuscitado no meio de nós, no poder do Espírito. Então quero lhe convidar a fechar os teus olhos. E no início dessa celebração, ou melhor, dessa reflexão, a pedirmos o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos mover, que o Espírito Santo possa nos encher, que o Espírito Santo possa nos levar realmente à experiência com o Cristo ressuscitado, a vencermos o medo, a vencermos, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que nos cega, a sairmos do sepulcro, a nos colocarmos de pé, e que não seja somente uma experiência que nós conseguimos constatar na Sagrada Escritura, mas que todos nós experimentemos Cristo, experimentemos a sua ressurreição, experimentemos a sua vida nova. Você que chegou aqui nesse santuário do Pai das Misericórdias, talvez como esse filho pródigo, sem vida, maltratado, no pecado. Eu quero dizer a você, você que está com seus olhos fechados, você que está nos acompanhando agora de casa ou em outro lugar, o poder do Espírito Santo quer nos ressuscitar, quer nos dar essa vida nova, quer nos tirar, meus irmãos e minhas irmãs, daquilo que passou e nos inserir num tempo novo, um tempo da ressurreição. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, assim como o Senhor veio sobre os discípulos, que experimentemos o Senhor no início deste acampamento da festa da Divina Misericórdia, que experimentemos, ó Espírito Santo, os teus dons, os teus frutos, as virtudes na nossa vida. Se você pode, ergue os seus braços e vai pedindo, vem sobre mim, ó Espírito Santo. Derrame-se sobre nós, sobre a minha vida. Abra, ó Espírito Santo, a minha inteligência para eu compreender
a Sagrada Escritura, para eu entender Deus, não simplesmente com os raciocínios, com o cérebro somente, mas de coração, de alma, que me leve cada vez mais a amá-lo. Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Amém. E meus irmãos e minhas irmãs, a grande tentação, e Pedro quis mostrar àquele povo, e nós acompanhamos hoje, que uma vida nova, uma vida com sentido, nós não somente o experimentaremos na eternidade, mas nós já podemos experimentar aqui nessa terra, que não é plenitude. E talvez a grande ilusão é esta: o tempo da graça, o tempo da misericórdia é para este momento. O Cristo que continua agindo no meio de nós. E Pedro vai aproveitar exatamente para anunciar, diante daquilo que o povo ficou admirado. Era um povo que estava no templo. O que aconteceu com esse paralítico? E Pedro diz: vocês estão admirados? Esse paralítico se levantou por causa de um nome, por causa de uma pessoa e por causa de um poder. Esse homem se ergueu por causa do nome de Jesus Cristo. Pedro dirigiu-se ao povo: israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus Cristo, o Rei da misericórdia. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida. Mas aí está o grande anúncio de São Pedro, e o grande anúncio para esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Olhando para vocês agora que estão aqui no santuário, você também pode dizer: na minha vida, eu testemunho que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Nem era para vocês repetirem, mas vocês repetiram, porque vocês estão entendendo. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer esse homem que vedes e reconheceis. Eram religiosos e viam aquele homem ali sempre pedindo esmola. Mas aquele homem já estava agora no templo, de pé, experimentando as maravilhas da ressurreição. Só que infelizmente, como acontece também nos nossos dias, quantos milagres nós vemos? Quantos milagres nós testemunhamos? Aqueles que rezam o texto da Divina Misericórdia, aqueles que escutam a canção nova, conseguem perceber quantos milagres são ditos aqui. Só que aquele povo, diante ainda de um milagre, tinha um coração fechado, um coração endurecido. Era um povo que estava no templo, como nós nos encontramos aqui neste santuário. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, vendo um bem acontecer, vendo um milagre extraordinário nos nossos olhos, escutando, São Pedro vai dizer assim para este povo, e diz também para mim, para todos nós: olha, vendo este bem, vocês precisam se converter. Porque mesmo vendo o bem acontecendo, tantas vezes nós não nos convertemos. Nós continuamos ainda com o coração fechado. Nós queremos ainda provas de Deus. Esse nome acaba de levantar este homem, e é no poder dele, na autoridade do nome de Jesus, que esse homem se levantou. Mas São Pedro vai dizer: arrependei-vos, porque vocês entregaram um justo, vocês entregaram um inocente, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar um tempo do repouso. Meus irmãos e minhas irmãs, um grande fruto da conversão, quando nós nos decidimos por Cristo, é o repouso.
Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você não se cansa de estar cansado? É uma redundância, mas é verdade. Assim podereis alcançar o tempo do repouso. Quantos já não conseguem dormir mais? Quantos já não conseguem ter paz? Quantos não conseguem experimentar mais a Deus? O que está faltando, meus irmãos e minhas irmãs? Conversão. Existe uma promessa para aqueles que se convertem, um tempo de repouso. Quando você experimentará a paz na sua casa? Quando aqueles que moram com você se converterem, se arrependerem do pecado. Quando nós pararemos de dar murro na ponta de faca, bater a cabeça na parede, quando nós estivermos arrependidos dos nossos pecados, existe essa promessa: assim podereis alcançar o tempo do repouso. Quantos casamentos que estão sendo desfeitos, ou quantos estão em pé de guerra, o que está faltando para vocês? Conversão, arrependimento. E São Pedro vai dizer mais ainda: no entanto, é necessário que o céu o receba para que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Este tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de restauração, é o tempo de restaurar a sua vida, é o tempo de restaurar a minha vida, porque o Senhor está vivo no meio de nós. E São Pedro continua anunciando para nós: após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós. Para quê? Para vos abençoar. Deus enviou o seu servo Jesus Cristo em primeiro lugar para vós, para vos Essa hora a gente precisa tentar acordar mesmo. Para vos Oh, abençoado de Deus. Oh, abençoada de Deus. Foi para você que Cristo veio. Então toda palavra de maldição o Senhor quer retirar da sua vida, da sua história, da sua família. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é enviado em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, para tirar, desculpe falar, não é um palavrão, para tirar da desgraça, e inaugurar um tempo novo na sua vida. Mas é preciso que você possa se apropriar dessa bênção e dessa graça de Deus. Ele foi enviado em primeiro lugar a vós, para vos abençoar. Só que existe uma condição: na medida em que cada um se converta de suas maldades. Você quer bencinha ou bençona? Mas para você receber essa bençona aí, o que você precisa fazer? Precisa fazer? Para vos abençoar na medida que cada um se converta de suas maldades. Quanto mais conversão, e não é teologia da prosperidade, é palavra de Deus. Quanto mais conversão, mais bênção. Conversãozinha pequenininha, bencinho. É bencinho ou bençona? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, acorda ela: você quer bencinho ou bençona? Então se converta, abençoado, abençoada. Tira a maldade do seu coração. Perdoa, tira a mágoa, o ressentimento. Tem alguns que estão até batendo na cabeça assim. Porque nós queremos bênção. E essas bênçãos que são extraordinárias. E as bênçãos da divina misericórdia, que é para nós fonte de quê? Milagres e... A divina misericórdia não está para passar a mão na nossa cabeça e dizer assim: continue do mesmo jeito, queridona, queridão. Vai, continue pecando, continue afastando de Deus. Não, a divina misericórdia que é fonte de milagres e prodígios, à medida que nós nos convertemos, largamos a maldade, nós alcançamos bênçãos. Tantas vezes, eu falava para vocês, pessoas que infernizam a nossa vida, lançam maldições, mas tantas dessas realidades nós que procuramos. Quando nós não aproveitamos o tempo da graça de Deus para crescermos na bênção, à medida que cada um se converta de quê? De suas maldades.
Eu espero que o próximo ano que você retornar, talvez aqui para a Festa da Misericórdia, você possa trazer um caderno de bênçãos e de graças que você alcançou na sua vida. Mas à medida que você se converte, à medida que você larga a maldade, é assim a palavra de Deus. E Deus não cansa de derramar e de ser generoso na nossa vida. Mas nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, largarmos a maldade. Se você estava decidido, quem sabe, saindo dessa Santa Missa, a jogar na cara da pessoa tudo que ela fez com você. Talvez você que talvez poderia sair dessa Santa Missa e querer desfazer o seu matrimônio, desfazer um relacionamento de anos, de voltar para as drogas, para uma sexualidade desregrada, distante dos mandamentos de Deus. O Senhor está lhe chamando: ei, volta, volta meu filho, volta minha filha para casa. E na minha casa você não passa fome, porque a minha casa é abençoada, tem pão em abundância. E foi o que o filho pródigo experimentou. Os empregados são bem tratados. O pai não deixa faltar nada para aqueles que estão perto dele. Assim como ele cuida das aves, cuida das plantas, ele cuida de você. Você acredita nisso? Eu também acredito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, afastemos toda a maldade do nosso coração, todo o desejo de crescer, de se tornar maior do que os outros, arrogante, prepotente. Não, jogue a maldade fora. Faz até esse gesto assim: show maldade da minha vida, da minha família. Eu assumo nessa Santa Missa que Deus veio para me abençoar. E por falar de bênção, o evangelho que nós acabamos de escutar, o evangelho de São Lucas, o mesmo que escreveu os Atos dos Apóstolos, ele continua mencionando para nós um fato extraordinário da ressurreição de Jesus. Ontem foi narrado exatamente 2 discípulos, um chamado Cleofas, e qual que era o nome do outro discípulo? Tinha sim. Qual que é o seu nome? Luciana? Lúcia? É você. O nome do discípulo era Cleofas. Qual que era o nome do outro? Então tinha nome, não tinha? Era o Ellison. A Rita de Teresina. Amém. 2 discípulos. Um Cleofas, outra Rita, o Ellison, Lúcia, Padre Alex, Padre Heriberto, que tantas vezes estão cabisbaixos, tristes. E Jesus Cristo ontem entrou na vida desses 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém, que conseguiram contemplar e ver tudo o que fizeram com o justo, com o santo, com Jesus Cristo, e eles colocaram toda a esperança neste homem. Só que ele morreu, e morreu de uma maneira dura. Tiraram a roupa dele, o deixaram nu numa cruz. Não tinha aparência a atrair os nossos olhos. Maltratado, derramando a última gota de sangue ali. Que vergonha! Nós colocamos toda a esperança neste homem, que ficou como um cordeiro, mudo, aceitando tudo isso. Ele que é Deus, aceitando tudo isso. Não, nós colocamos a esperança na pessoa errada. E Jesus Cristo entra no caminho desses 2 peregrinos, desses 2 discípulos, e pergunta: o que vocês andam conversando aí pelo caminho? E eles começaram a narrar a nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, interessante, que Jesus Cristo, diferentemente de nós, você já viu que a gente pergunta para o outro: ei, você está bem? A gente já espera o outro responder o quê? Eu estou? E quando o outro responde não está bem, você começa a coçar a cabeça: eu vou ter que ouvir agora. Eu vou ter que escutar a ladainha agora, eu estou sem tempo. Misericórdia. Jesus Cristo perguntou: o que aconteceu? Jesus Cristo se interessou por aquilo que eles estavam passando. Por isso, se você não encontrar, talvez não encontrar dinheiro para pagar um terapeuta, sem ser contra de maneira alguma, alguém para te ouvir,
você tem alguém que se interessa por aquilo que você está passando, Jesus. E Ele está à disposição 24 horas, nunca está dormindo, nunca está cochilando. O que aconteceu? Eu quero ouvir. Olha, nós esperávamos, Senhor, mencionou esses 2 discípulos, nós esperávamos que, olha aí a frustração, tantas vezes nós esperamos tantas coisas, não é? Esperamos o nosso esposo e ele não corresponde, esperávamos que, nossa, quem sabe a minha oração agora vai ser atendida, esperávamos que a nossa mulher fosse dessa forma, esperávamos que o padre fosse desse jeito, esperávamos que Deus pudesse agir também dessa maneira, e Ele não realizou o jeito que nós esperávamos. Por quê? Porque Deus sempre surpreende. Ele excede aquilo que nós esperamos, porque Ele é bom, porque Ele é Deus. E Jesus Cristo começou a conversar com eles, falando da Escritura, e o coração deles abrasava. Quando Jesus Cristo fez a menção que iria para um outro lugar, eles disseram assim: Senhor, fica conosco. Já é tarde, entra Jesus. Vamos falar assim para Jesus: Jesus, fica conosco, é tarde, vai embora não, Jesus. Vai embora não, Jesus. Eles pediram a Jesus para que Ele pudesse ficar, e se a gente pede, Ele fica. Ele só precisa que nós deixemos esse espaço, porque Ele está à porta batendo, Ele quer entrar, Ele quer estar conosco. E Jesus entrou, e eles reconheceram que era Jesus Cristo ao partir do pão. E hoje, mais uma vez, o Evangelho diz assim: nós reconhecendo Jesus ao partir o pão. Esse tempo pascal quer nos levar a exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, à experiência com o pão. Quem é o pão? Acho que vocês ainda têm dúvida. Quem é o pão? O Cristo. Ele disse no Evangelho de São João: eu sou o pão vivo, descido do céu. Meus irmãos, sou da experiência com a Divina Misericórdia, nós que rezamos o terço, nós que acompanhamos todos os dias, às 3 horas da tarde, essa hora da misericórdia, se essa espiritualidade não nos levarmos, ou não levar você, no partir do pão, é uma espiritualidade vazia. Se a minha experiência com Jesus Cristo só me leva a colocar uma caixa de som, um microfone e num açougue falido, colocar ali igreja e não me levar à experiência do altar, à experiência do pão, é uma experiência, uma espiritualidade vazia. Por que a Canção Nova prega a palavra de Deus? Por que os ministros de música preparam uma boa música para nos levar a exatamente essa experiência com o pão? E o pão é a Eucaristia. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos trocando o pão e não estamos reconhecendo o Cristo ali, por tantos outros divertimentos que nós podemos tê-los. Trocando o pão, a igreja, por um sofá bem acomodado. Quantos de nós, e quantos daqueles que aqui não estão reconhecendo Jesus Cristo no partir do pão? E por nós não o reconhecermos no partir do pão, nós já começamos a eliminar tantas outras coisas. Padre para quê? Não precisa de padre. Basta juntar um grupinho de pessoas bem intencionadas, nós estendemos a mão ali para um pão e para um vinho e falamos que aquele ali é Jesus. Não, na Igreja Católica não é assim. Do primeiro apóstolo, São Pedro, até chegar o Padre Alex, o Padre Heriberto, o Padre Wellison, vem de uma sucessão. Nós fomos ungidos, nós fomos preparados para trazer até você o pão. Eles reconheceram Jesus Cristo a partir do pão. E por nós tantas vezes não queremos o pão, nós não queremos mais confissão também. Confessar para quê? Para que limpar a minha casa? Para receber esse pão vivo que veio do céu para nos alimentar. Para que casamento? Amigado com fé, casado é. E com isso você vai eliminando cada vez mais o pão da sua vida. Você vai distanciando da Eucaristia. Para que buscar retirar a maldade do nosso coração, se nós já não estamos já com os olhos abertos para reconhecê-lo no partir do pão? Toda devoção, toda espiritualidade quer levar você para o altar.
quer levar você a comungar Jesus. Santa Faustina, olha que experiência bonita dessa santa maravilhosa. No parágrafo 91, Santa Faustina diz assim para nós, meus irmãos. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu olhar a hora também. Está quase na hora de encerrar. Vocês estão cansados? Mas a hora já está indo embora. Fica, Senhor, conosco. Já está ficando tarde, Jesus. Espera aí, deixa eu pegar aqui 91. Deixei marcado. Pronto. 91. Santa Faustina diz assim: ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me, para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a santa comunhão é a garantia de que eu vencerei. E assim acontece. Olha o que Santa Faustina diz para nós agora: tenho medo do dia no qual não tenho a santa comunhão. Esse pão dos fortes me dá energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. Vou repetir para vocês. Todas as manhãs na meditação preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a santa comunhão é a garantia que eu vencerei, que eu estarei sempre debaixo da bênção de Deus. Quer vencer? Qual é o segredo? Comunhão, gente. Reconhecer Jesus no partir do pão. E Santa Faustina diz assim: tenho medo no dia no qual não tenho a santa comunhão. Nós estamos vencendo uma pandemia. Quantos que talvez se acostumaram a ficar sem o pão? É triste. E já não o busca mais. Começa a alimentar agora. Fala assim: olha, eu vou preparar, eu vou acompanhar, desculpa fazer a propaganda, mas aquilo que eu conheço, né? Vamos acompanhar aquele programa que faz culinária lá, como é que chama? Masterchef. Aí você começa a ver aquelas comidas maravilhosas, deliciosas, e fala assim: eu vou comer agora pela TV. Vai, comer, tem como? Fica vendo a missa pela TV. Fica achando que o padre vai ligar para você: ei, Padre Alex é o Padre da Misericórdia. Eu estou querendo ouvir a sua confissão. Você está disposto a ouvir agora pelo telefone? Pode ficar deitado aí, realmente, na sua cama, com esse travesseiro macio, com ar-condicionado. Eu quero ouvir os seus pecados. Não precisa mais vir ao confessionário. Vai receber confissão sim? Não, gente. Não é delivery de maneira alguma a confissão. Alguns até gostariam. Fica dessa forma. Santa Faustina está dizendo assim: tenho medo do dia no qual não tenho a santa comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra. Qual é a obra que você tem que levar adiante? A começar da sua vida. Quantas vezes nós estamos como os discípulos de Emaús, esperávamos que, aí vem o Senhor ao nosso encontro e nos levanta. E nós podemos até cantar, Ana Lúcia: já não chore, Jerusalém. A alegria voltou, o Senhor está vivo. Ele entra no nosso caminho e nós o reconhecemos a partir do pão. Mas por que nós ficamos ainda na tristeza, na decepção, na amargura e assim por diante? Porque nós não estamos ainda vendo o Senhor no partir do pão. Te reconhecemos, Senhor, no partir do pão. E o Cristo que entrou, que encontrou aqueles discípulos que estavam com medo, Ele desejou a paz. E por que vocês estão tão medrosos? Os discípulos falaram assim: ah, Senhor, imagina, porque nós estamos tão medrosos? É porque nós deixamos tudo. Deixamos a mulher, deixamos os filhos, deixamos tudo. E aquele que nós acreditávamos acabou de morrer. E estão querendo matar também a gente. Nós estamos com medo por causa disso. E Jesus tornou a dizer para eles o quê? Paz ao seu coração. Tem alguém aqui que está precisando esconder de alguém para não morrer?
Tem? Os discípulos estavam nessa situação, trancados, com medo. E Jesus entrou e disse para ele: paz a vós. Eles se alegraram. Eles levantaram a cabeça, porque tinham reconhecido Jesus onde? No partir do pão. Eles reconheceram Jesus onde? No partir do pão. Porque é o pão dos fortes e que nos dá força para nós sustentarmos e vivermos o nosso dia a dia. Vamos cantar, pedindo que cada vez mais seja essa nossa experiência, reconhecer o Cristo. Quem podia Quem podia? Aquela experiência de dor, de cruz. que aquela cruz Olha que bonito, era só o começo. Era só o começo de uma história de amor. de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou E jamais esperavam. E jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas o que aconteceu? Se você sabe, canta. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao Se você partir. pode, fique de pé e cante. Já não chores, Jerusalém. Já não chores, Jerusalém. Por quê? A alegria voltou. O Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém. Já não chores, Jerusalém. Alegria. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. Cante. E diziam: Senhor, fica conosco, Senhor. É tarde, o dia nós precisamos da Tua presença, meu Deus. Quase sem esperança, Partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir. Olha para o Padre aqui agora. do pão. O Evangelho de hoje diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles pudessem compreender. E a mesma graça que eu peço a nós, a cada um de nós nessa tarde, nessa Santa Missa, que a nossa inteligência se abra, para nós começarmos a compreender mais os mistérios de Deus, para nós começarmos a compreender mais a vida divina. Quantos de nós, se eu perguntar agora, fala todo o enredo da novela, nós saberemos falar. Fala todo o enredo de uma série, nós saberemos falar. Quando nós perguntamos, fale a respeito de Deus,
nós falamos tão pouco, nós o buscamos tão pouco, porque tantas vezes a nossa inteligência está fechada para as coisas do alto, e o Senhor nesta tarde, neste acampamento, Ele quer abrir a nossa inteligência para nós o experimentarmos, para nós o contemplarmos, para nós percebermos que Ele está vivo. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou, e Ele quer também ressuscitar você. Ele quer te trazer a paz. Ele quer abrir a sua cabeça dura, bata na sua cabeça e diga assim comigo: Jesus, dai-me o dom da inteligência, para eu compreender as coisas que são do alto, para eu compreender a tua palavra, para eu buscar cada vez mais o Senhor, na Eucaristia. Não permita, Senhor, que o meu coração possa esfriar, mas aquecei-o agora. É o que eu te peço, Jesus. Vamos cantar. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. Que nós compreendamos isso. A alegria voltou. Senhor, teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. E só para nós encerrarmos, olha aqui para o quadro de Jesus misericordioso. Esse mesmo Cristo que hoje no Evangelho, Ele disse que Ele entrou ressuscitado na casa onde os discípulos estavam com medo, sem alegria. Ele mostrou a mão, Ele mostrou os pés, Ele desejou a paz. Se você ainda não tem um quadro de Jesus misericordioso na sua casa, é bom que você possa tê-lo, porque o Senhor deseja ressuscitar a sua família. O Senhor deseja erguer essas mãos para continuar abençoando. O Senhor deseja continuar sempre mostrar o seu lado aberto, onde jorra sangue e água. O Senhor quer devolver para nós exatamente o que está escrito aqui: eu confio em vós. O Senhor quer abrir a nossa inteligência para que nós compreendamos: Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e nós podemos experimentá-lo todos os dias, na Santa Missa, na Sua Palavra, mas também através dessa linda devoção. E torno a dizer, essa devoção, linda espiritualidade, como diz o nosso fundador, que assim gosta que nós possamos falar, espiritualidade quer nos levar exatamente para o que nós viveremos agora, o partir do pão. Se você já tem o quadro de Jesus, sempre peça a Ele: Senhor, que o Senhor possa me levar para o altar, que essa espiritualidade verdadeira me leve para o altar, para reconhecer que ali o Senhor está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.